Tá pensando em comprar um Moto G73 para jogar e não sabe se ele é bom? A gente testou ele nos principais jogos da Play Store e eu te conto tudo sobre como ele saiu em performance de jogos agora. O Moto G73 ele foi lançado no início desse ano, em janeiro, com o processador Dimensity 930 da MediaTek. Ele tem 8 GB de memória RAM e bateria de 5.000 mAh. Partindo para a tela do Moto G, ele tem um painel IPS de 6.5 polegadas Full HD com 120 Hz de taxa de atualização. Como o Moto G sendo um intermediário premium da Motorola, é óbvio que ele não seria tão barato assim. Se você tem interesse em comprar esse carinha aqui, vai ter que desembolsar R$ 1.800, preço de lançamento agora. Talvez o custo diminua com o passar dos meses, porém a situação atual desse aparelho é isso, né? Então, se você quer comprar ele agora, R$ 1.800. O concorrente do Moto G73 será um smartphone da Samsung, o M53, que foi lançado em abril do ano passado. Ele possui um Dimensity 900 que, tecnicamente, é a versão inferior do 930. Porém, como você sabe como funcionam os processadores de compatibilidade, né? É sempre um mistério. Vai saber se o M53 não consegue então rodar alguns jogos melhores que o G73. E como se tratam de dois intermediários, tudo que a gente jogou no teste de hoje estava com qualidade gráfica no médio, tá bom? Bora pro vídeo. A gente já abre o nosso vídeo com uma tragédia na tela que você está vendo aí. O G73 simplesmente não tancou nem um pouquinho de CarX Street. Com esse aparelho aqui, você vai pelar para poder pegar míseros 19 frames de média com 89% de estabilidade, que a gente pegou por aqui. Eu arrisco dizer que até com gráfico mais baixo, esse game aqui não vai rodar de jeito nenhum. Infelizmente vai ser um selo não roda para o Moto G73 com CarX Street. Não tem maracutaia que salve esse jogo no G73. E no Call of Duty eu vou confessar que eu fiquei um pouquinho desapontado com a performance também. Por mais que tenha corrido tudo bem, dá para jogar tranquilamente, o game ainda deu umas travadas e uns stutterings que não eram para ter acontecido. A taxa de quadros do G73 média foi de 59 frames, alta, com 94% de estabilidade. As travadinhas incomodaram bastante. A derrota do M53 foi clara, que marcou somente 40 frames de média com 100% de estabilidade, não nos permitindo ir além dessa performance. Selo roda liso ainda para o Moto G73 com algumas travadas. Para aqueles que não têm um PC forte para rodar Diablo 4 ou simplesmente não tem PC nenhum e jogam com celular, quem faz o trabalho de substituir o Diablo 4 é o Immortal. Será que dá para jogar no Moto G73? Bem, até dá, porém é aquela coisa, né? Ele ficou cravado nos 30 frames sem ir além disso com uma estabilidade de 100%. Então, quanto aos stutterings, não precisa se preocupar, vai estar rodando liso a 30 frames. O G53 travou também nos 30 de média, porém com uma estabilidade levemente inferior, de 99%. Selo roda para os dois aparelhos testados. E no eFootball, que é o nosso game oficial de jogar bola aqui no Roda Liso, a performance foi super tranquila, como era de se esperar. Com os gráficos no médio, a taxa de quadros que o G73 conseguiu atingir foi de 60 frames com 100% de estabilidade. Gabarito. Selo roda liso para o G73 no eFootball e o M53 não chegou a ser testado nesse jogo. Mandando a real, eu acho difícil algum celular que não consiga rodar ao fogo livre. O jogo pega até em calculadora, bobear até nesse controle de RGB que vai funcionar. Inclusive, a gente podia lançar um desafio aí. Os celulares que não conseguem rodar Free Fire. É um desafio e tanto, e desafio dado é desafio aceito. Bora fazer esse vídeo. Enfim, o G73 pegou obviamente a média de 60 frames com 100% de estabilidade. O M53 pontuou o mesmo, 60 frames com 100%. Então os dois recebem selo roda liso. Olha só, não vai ter Fortnite hoje porque o game não roda no Moto G73, infelizmente. A gente tentou instalar, mas a Epic Games não deixou, de fato. Uma pena, né? O que você está vendo aí é uma gameplay do M53, já que esse sim conseguiu rodar o jogo com desempenho questionável, claro, mas conseguiu. A média de quadros foi 30 com mínima de 15. O M53 recebe um selo roda no Fortnite e o G73 não rodou. Mas dessa vez não deu para salvar. O G73 não rodou bem o Genshin Impact com os gráficos no médio. Na teoria, um Dimensity 930 era para desempenhar relativamente bem com os gráficos mais baixos ou mediano, porém não é o que está acontecendo aqui. E com toda certeza deve ser algo relacionado à compatibilidade do próprio aparelho com o chip. Então,
nos resta aguardar aí alguma futura atualização que conserte esses problemas. O G73 performou uma média de 28 frames com 88% de estabilidade. O M53 conseguiu se virar um pouquinho melhor nessa etapa, marcando 30 frames de média com 93% de estabilidade. Selo roda para o M53 e não roda para o G73. Agora, para melhorar esse clima aí ruim do G73, a gente tem uma vitória impressionante desse aparelho aqui no Mortal Kombat. Ele desempenhou surpreendentemente uma média de 120 frames com 99% de estabilidade. Um resultado quase perfeito e muito acima da média para um smartphone desse nível. Lembrando que o Mortal Kombat a gente não escolhe o gráfico, é único e funciona. O M53 ficou muito próximo dos resultados. A média dele foi de 120 frames com estabilidade de 100%, gabarito. Selo roda competitivo para os dois smartphones testados. Mortal Kombat tá um filezinho. E entrando para mais uma das nossas clássicas partidas de PUBG, temos o G73 com desempenho assim como a categoria do smartphone, intermediário. E por que disso? Basicamente porque o G73 atingiu uma faixa de 60 frames através do GFX Tools, o que é bom, né? Porém, a gente não conseguiu ir além desses, batendo uma meta de 90 frames, que normalmente é esperado para celulares com esse programinha rodando. Enfim, ele pegou a média de 59 frames, com estabilidade de 93% com os gráficos no médio. O M53, sem usar o GFX Tools, que na época a gente não usava quando testou ele, pegou uma taxa de quadros média de 40 frames, com estabilidade de 100%, então é um selo roda liso para o Moto G73. E outra tragédia que aconteceu aqui nos nossos testes foi o desempenho do G73 no Tower of Fantasy. Ele desapontou. Atingiu uma taxa de quase 50 frames com uma estabilidade fraca de 83%, muito aquém do que a gente esperava. O M53 não chegou a ser testado nesse game, o que é uma pena. Então, apesar de tudo isso, ele vai levar um selo roda liso no Tower of Fantasy, pois passou dos 45 frames, que é a nossa virada de chave para o roda liso. A gente jogou uma horinha de Call of Duty Mobile no modo Battle Royale com os gráficos tudo no máximo, tá? Para saber quanto de bateria é perdida nesse período e quanto de temperatura ele aquece. E depois dessa hora de jogatina, o G73 aqueceu apenas 10 graus na sua superfície e perdeu 18% de carga, exatamente. Não é dos melhores resultados, mas também não é o fim do mundo. Os 10 graus de variação é um número relativamente baixo, porém esses 18% de carga perdida em uma horinha de gameplay vão te causar problemas e certamente você vai ter que arrumar uma tomada para grudar ele hora ou outra. No nosso teste de bateria, tem um link aí na descrição, ele também não saiu bem. Ele não conseguiu completar 7 horas e 45, que é o nosso circuito de testes. Ou seja, a bateria está sendo um problema no G73. O Moto G é um Moto G, né, pessoal? Infelizmente, a gente não costuma recomendar esse smartphone para jogar games a alto nível. Se você é fã da Motorola e ama de paixão todos os celulares da marca, procure por uma versão Edge ou um G200. Mas não vá atrás de Moto G20, Moto G30 até Moto G50. Pelo menos nos jogos, esses smartphones desapontam muito em questão de performance, principalmente se você quiser jogar em alto nível. Com o G73 não foi diferente. Apesar que o celular tem um Dimensity 930, que na teoria era para desempenhar bem em games, o sistema celular não tem aquele temperinho de otimização de jogos, resultando nisso que você assistiu. Gameplay com várias travadas desagradáveis e falta de disponibilidade gráfica em alguns games, e outros probleminhas chatos que ocorreram durante a nossa gravação. Com isso, o Moto G73 recebe um selo roda no nosso teste de jogos com os gráficos no médio, ocupando o primeiro lugar no nosso ranking. Só tem um detalhe, ele foi o primeiro celular que a gente testou intermediário, então era óbvio que ele ia ocupar o primeiro lugar, né? Bem, se você quer comprar um Moto G73 para jogar, vai ter que rodar com tudo no mínimo. E isso não é tão legal assim para alguns jogos que você quer ver um gráfico um pouquinho melhor, né? Para jogar em alto desempenho, o G73 não vai funcionar direito, tá bem? Essa foi a minha análise de jogos do Moto G73. Um grande abraço e até o próximo vídeo.